Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. E hoje mais um vídeo do nosso estudo sobre a maldição que Jesus levou na cruz. E hoje falando sobre o plano da salvação. O plano da salvação começa na eternidade, quando ainda não havia o homem, o ser criado por Deus. Quando ainda este homem não existia, o plano da salvação foi traçado. O Senhor Deus, como Criador onisciente, sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar. Isso é fato, que Deus sabia que o homem ia cair no pecado e assim preparou um plano para a salvação do homem que cairia no futuro. No plano de Deus, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E é isso que nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, e verso 8. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos os que iriam reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador já estavam no livro de Deus. Isso às vezes não é muito fácil da gente entender, porque somos finitos e Deus é infinito. Então já estava lá, não é? Porque Deus conhece o fim antes do começo. O mundo em que nós falamos aqui, isto é, não o mundo habitável como conhecemos, né? Mas o mundo de antes que houvesse seres humanos, seres de carne e ossos como nós. Esse ser que Deus criou não era existente ainda, como nós conhecemos hoje. O mundo, quando só existia Deus, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus é onipresente, é onisciente, e Ele sabe todas as coisas. Então, Ele nos amou antes da fundação do mundo. E isso é um motivo de glorificarmos a Deus muito, porque Deus, Ele nos salvou antes no seu plano. Muito bem. Efésios capítulo 1 e verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Na eternidade, como dissemos, Deus, em sua sabedoria e conselho, resolveu enviar seu Filho para a nossa salvação, o seu Filho unigênito, já que seria o único perfeito capaz de satisfazer as exigências da lei de Deus. Não havia
nada que pudesse, ou alguém que pudesse satisfazer essa lei, porque o ser humano é imperfeito e a lei exigia alguém perfeito. O Senhor não muda a sua lei, ela tem que ser cumprida à risca. E para que o homem não morresse, alguém tinha que pagar o preço da desobediência. Porque quando Adão pecou, meus queridos, todos nós caímos com ele. Todos nós pecamos em Adão. Adão caiu e nós caímos com ele. Isso é fato, né? Por isso o homem já nasceu perdido. E o homem precisa de Cristo para ser salvo. Não tem nada que o homem possa fazer para se salvar. Por um tempo determinado, Deus permitiu a lei de sacrifícios, que é conhecida como a lei cerimonial, no qual animais e pássaros eram oferecidos como oferta em favor do homem, quando este pecava contra a lei de Deus, era aceito na lei de sacrifício. Porque a lei de Deus era uma lei com 3 divisões: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então, como nós estamos vendo, o sangue de bode, o sangue de animais, de pombos, porque era aceito pombos, rolinhas, cabras, carneiro, cordeiro e bois, né? Esses animais, o sangue desses animais não podia libertar o homem, não podia aperfeiçoar o homem, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e verso 4. É impossível. E esse período ele serviu como instrução e era o período das sombras que apontava para a realidade que havia de vir. E essa realidade era quem? Cristo. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Levítico vai falar muito sobre isso. Em João capítulo 1, desculpa, verso 29, está escrito o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se referindo a Jesus, o Filho de Deus. Muito bem. O livro de Levítico, ele é o manual de culto dos sacerdotes. Se você quer conhecer o manual de culto dos sacerdotes, é só ler Levítico. E o livro que interpreta essa carta é o livro, ou a carta aos Hebreus, né? Ela é a interpretação do livro de Levítico, né? Então, ele é o manual dos sacerdotes. E aqui, como eu já disse, a carta aos Hebreus é a interpretação desse livro e desse período que passou
explicando o cumprimento de todos os rituais que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. O Salmo 40, do verso 6 ao verso 8, é muito significativo. Ele diz o seguinte: sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo, do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Como vemos aqui, esta profecia do Salmo 40 é muito significativa. Essa foi a decisão do filho, após a conversa com o Pai e o Espírito Santo, ainda na eternidade, a respeito do homem, porque a conclusão é que o homem só tinha uma maneira de ser salvo. É se o próprio Filho de Deus se tornasse homem igual a nós e viesse para morrer pelos nossos pecados. Então, nós vemos aqui o texto, ele é interpretado com mais clareza na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 5 a 7. Está escrito: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A carta aos Hebreus, ela explica essa decisão que foi necessária por causa da imperfeição da lei mosaica, da lei do sacrifício, de aperfeiçoar o homem. Não tinha como o homem ser perfeito com a lei. E aí ele diz que sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E agora a pergunta é: quando é que um corpo foi preparado? Porque o texto diz, entrando no mundo, diz, se Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre estiveram presentes no mundo. Quando foi que isso aconteceu e como aconteceu? Ele está se referindo ao momento em que ele entra no mundo, em que um corpo é preparado em Maria, quando ele entra se tornando homem. É sobre isso que o texto está falando, e sobre esse período eu vou falar no próximo vídeo, para que o nosso assunto não fique muito comprido. E então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.